Boa tarde, pessoal. Esses dias atrás um inscrito colocou no canal aí que ele comprou um Fusca recentemente, estava assistindo para pegar dicas, né? Eu acho legal isso, né? Apesar de eu não ser a pessoa que mais sabe, né, a respeito disso, a gente tenta ajudar as pessoas aí através dos vídeos, né? Uma vez que eu também já fui lá atrás uma pessoa que sofreu muito com a manutenção do Fusca, principalmente nas mãos de pessoas que não foram tão honestas, né? Então aprendi a mexer justamente por causa disso. A ter isso como um hobby, né? Fazer a manutenção no próprio carro, né? Mas enfim, ele colocou lá que ele comprou um Fusca e a bobina do carro dele está esquentando, né? Então vamos falar um pouco sobre bobina, né? Então, já que a bobina está esquentando, vamos conversar um pouco sobre bobina. Esquentando quanto? É normal a bobina esquentar. A bobina é um acumulador, né? Então, de carga, né? Então, ela entra, ela é responsável por soltar, né, a faísca, né? É um transformador, se a gente for ver, né? Porque ela entra 12 volts, né? Aqui o meu positivo, ela entra 12 volts. Aqui no meu caso, esse fio tem que estar ligado no pó-chave, ela entra 12 volts. Aí aqui tem enrolamentos, né? E esses 12 volts, no caso dessa bobina prata aqui, ó, E12, de ponta cabeça aqui, E12, ela ela fornece, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado, ela fornece 22 ou 24 mil watts, né? Então ela transforma 1000 volts, né? Então ela transforma 12 volts em 22, 24 mil volts, né? Que é alta tensão, né? É uma bobina de alta tensão, né? No entanto, quando ela tem todo aquele desenho, toda aquela coisa aqui, desenhadinho, da Bosch e tal, ela vai ter alguma inscrição assim, cuidado, alta tensão, né? E um rainho, né, de alta tensão. E então ela tem o primário, né, da bobina, né, que seria aqui, né, onde ele entra o 12 volts, né? Tem o secundário, né, que se não me engano é aqui, né, onde vem o sinal no meu caso, platinado, ou quem tem o módulo de ignição vê o sinal do módulo aqui. E por aqui é onde sai a faísca, que é o cabo da que a gente fala, o fio da bobina, o cabo da bobina. Ele solta a faísca, vem para o distribuidor, aonde vai distribuir para o primeiro, para o quarto, para o terceiro, para o segundo cilindro, né? E se eu estiver errado entre primário, secundário, isso aí vocês me corrijam aí. Eu não me lembro agora, não é o meu, não é a minha área, né? Como eu já falei, eu sou apenas um entusiasta aqui na coisa aqui. Mas enfim, a bobina esquenta. Então ela esquenta como? Ela é normal ela esquentar. Eu tô com o carro frio agora, aqui não tá nem ligado, mas geralmente quando eu ando com esse carro aqui lá, 20, 30, 40 quilômetros lá, eu chego em casa, se eu pegar o termômetro, encostar na bobina aqui, ou medir ele na bobina aqui com o termômetro de pastel meu lá, ele chega, a bobina chega a estar com 60 graus, 60, 70, já chegou a 70 graus. Essa bobina aqui, o óleo geralmente ele tá a 75, a bobina ali ela tá com mais ou menos de 60 a 70 graus, né? Então ela vai esquentar assim, de modo de você pôr a mão e a mão queimar, né? Se você ficar com a mão muito tempo, ela vai queimar, né? Ela vai esquentar, porque ela está trabalhando com energia, né? Então ela vai esquentar. Aí vem as coisas, o que é esquentar demais? É quando passa disso, né? Bobina fritar, a ponto de esquentar e o carro começar a falhar. Então se você está andando com o carro normal e ele está andando lá normal, lá ligou, quando ele tá frio, ele tá normal, tá andando legal. Aí você andou um tempo, aí você pegou uma serra grande lá e você começou a subir ele com carga e vai, de repente o carro começou a falhar. Ele perde força e começa a falhar, dá aqueles cortes. Ah, é pane seca. Não, vai ver bobina. A bobina tá quente. Pegou um pano molhado, colocou na bobina, esperou esfriar um pouquinho, deu partida, o carro voltou ao normal, a bobina está esquentando. Aí vem o fato, esquentando por quê?
diversos motivos, diversos fatores, tem muitos fatores que a bobina faz a bobina esquentar. Vamos no primeiro deles. Vamos pegar, vamos falar então do três tipos aqui: platinado, aranha e RAL, né? Aranha é o módulo de 6 pinos e o RAL é o módulo de 7 pinos. Então vamos lá, platinado. Se você estiver com a abertura do platinado, o gap do platinado, onde ele fica aberto, a regulagem do platinado. A regulagem do platinado, ela determina uma coisa que tem um nome bonito, que é chamado dual. Isso é a permanência da bobina, é o tempo que a bobina fica carregando, né? Então, se você fechar muito o platinado, ele é 0,4 décimos, né? Se você pegar, é 0,4 milímetros, ou seja, 4 décimos. Se você pegar e regular ele, vamos supor, com 0,2, você vai deixar a bobina carregando o dobro do tempo. Por quê? Porque existe a permanência. Quando você regula ele com 0,4, você tem que o chamado dual, né? Que você tem que o platinado ele vai ficar fechado de 46 graus a 50 graus. Esse é o dual do platinado. Esses graus é o tempo que a bobina vai ficar carregando, porque a hora que o platinado abrir, a bobina vai descarregar. Se ele estiver muito fechado, o que acontece? Esse tempo vai aumentar. Ao invés de ficar de 46 a 50, ele vai ficar mais tempo. Vai ficar de 50 a 52, 52 a 54. E vai ficar mais tempo fechado, mais tempo a bobina vai carregar. Isso é bom e é ruim. É bom se você estiver andando com o carro só em altas rotações, porque em altas rotações, às vezes a bobina não tem tempo de carregar o suficiente. Por isso que foi inventada a ignição eletrônica, né? Ou simplesmente e tem a parte ruim. Se você estiver andando com muito trânsito, bastante marcha lenta e tal, a bobina vai ficar carregando muito tempo antes de soltar a faísca. Isso vai fazer ela esquentar, né? No caso da ignição eletrônica do módulo, ele não tem esse problema de dual. Porque o que acontece? Uma vez que a aranha ela tem uma bobina indutora embaixo, né? E tem a aranha em cima, a aranha já é fabricado já com o grau certo para permanecer um dual sem alterações, né? Que o platinado ele altera um pouco o dual em marcha lenta para alta giro, por causa da flutuação, que o platinado ele faz isso aqui, ó, ele abre e fecha, né? Então, quando ele está em alto giro, ele tem uma certa flutuação. Às vezes ele não dá tempo de abrir. Então, ele tem uma diferença de dual. Isso dá diferença na bobina. Ignição eletrônica não tem esse problema de dual, né? E módulo RAL, o que acontece? Ele também não tem esse problema de dual. Uma vez que ele é um sensor RAL ali, ele tem a abertura, janelinhas ali, também já é estipulada, já é projetada para ele ter o dual certo. O problema desse, tanto da ignição eletrônica quanto do RAL, acredito que não. Mas aí, esse problema agora que eu vou falar, não tem do platinado. O platinado, em questão de dual, se tiver muito fechado o dual, a bobina vai esquentar mais. Se tiver muito aberto o dual, a bobina vai esquentar menos. Só que também o carro vai ter uma certa desvantagem em alta rotação, porque ele vai ficar muito tempo pouco fechado o platinado, não dá tempo de carregar a bobina. Agora, no caso da ignição eletrônica aranha, módulo 6 pinos, esse é o erro clássico que faz a bobina esquentar. A bobina, me corrijam se o código estiver errado, se não me engano é 067. A bobina 067, aquela vermelha, característica da ignição eletrônica, modelo aranha, ela usa uma pré-resistência. Então o que acontece? Esse cabo pós-chave de ignição, ele vem 12 volts, mas aquela bobina, ela trabalha, se não me engano, de 7 a 8 volts, né? No entanto, já vi ligar em bobina vermelha em Fusca 1200 6 volts e ela funcionar. Por quê?
Porque ela precisa de menos voltagem na entrada aqui do primário. E quando você liga ela sem a pré-resistência, você está metendo 12 volts nela aqui, numa bobina que precisa de 7, né? Então ela vai esquentar, porque você está colocando mais corrente, né? Mais voltagem numa peça que trabalha com menos voltagem. É como você ter uma máquina 220, né? Se você ligar o 220 no 110, ele trabalha, ele liga mais devagar, tudo, mas ele não queima. Você está colocando menos voltagem numa máquina que tem mais voltagem. Agora, quando você liga o inverso, liga o 110 no 220, ele vai esquentar até queimar, né? E o que acontece na bobina é exatamente a mesma coisa. Então, mas eu já andei milhares de quilômetros com essa bobina, sem a pré-resistência e tal, não sei o que tem e tal. Pô, teve sorte, porque não é o correto, né? Teve sorte. Às vezes, é aquele negócio, o carro é complicado, cara. Cada carro é cada carro. Tem cara que às vezes ele roda e não dá nada, né? Roda milhares de anos assim e não dá nada. Mesma coisa da bobina Hall, né? Tem gente que usa muito tempo e nunca deu nada. E tem gente que coloca no outro dia já queima, né? Então tem isso daí. A pré-resistência. Tem que colocar a pré-resistência em determinadas bobinas que são usadas com a ignição aranha. Isso não sou eu que estou falando, isso é o manual da Bosch, tem que colocar. A bobina geralmente, às vezes, ele até vem escrito aqui, usar com pré-resistência, né? E alguns casos, salvos alguns Fuscas, eu principalmente nunca vi, que esse fio já é resistivo. Isso eu nunca vi, né? E tem também a situação de alguns casos o módulo tem que ser ligado após a pré-resistência, o módulo, porque o módulo também vai usar de 7 a 8 volts, né? Eu não sei se isso é verdade, eu não consegui achar em lugar nenhum essa informação, né? Mas geralmente quando você pega um carro que tem pré-resistência, o módulo, que ele é ligado aqui junto, ele é ligado após a pré-resistência. E isso faz esquentar, porque vai estar com voltagem maior, né? No caso da ignição Hall, não me lembro o código da bobina agora, mas geralmente a bobina não usa a pré-resistência, né? Então ela vai trabalhar na voltagem certa. Então, voltagem da bobina. Olha bem a voltagem da bobina. Essa trabalha com 12, a bobina vermelha da ignição aranha trabalha com menos voltagem, precisa da pré-resistência, senão ela vai esquentar, né? A outra coisa também, que é um erro muito comum, parece que não, mas é um erro muito comum. Foi fazer isso, eu já salvei um cara na rua por causa disso uma vez. Foi fazer uma manutenção no mecânico e o cara ligou esse cabo aqui do 12 volts diretamente na bobina, sem passar pelo pós-chave. Então ele estava jampeado direto. Aqui tudo é pós-chave de ignição. Aqui nada vem direto 12 volts. Nada está energizado aqui sem ligar a chave. Nem esse aqui que é originalmente daqui do gicle de lenta, né? Nem o sensor aqui do óleo. Nem isso aqui principalmente, porque se ele tiver ligado direto, alimentado direto, né? No caso da ignição Hall não, porque o módulo corta o funcionamento da bobina aqui, ele corta, né? Mesmo que você esqueça a chave no contato lá, ele corta, né? Agora no caso da aranha, se eu não me engano da aranha e do platinado, se o platinado parar aberto, legal, maravilha, não tem perigo. Agora, se o platinado parar fechado, ele vai estar carregando a bobina. Então ela vai carregar e não vai ter descarga. Ela vai ficar carregando e não vai ter descarga. E o que acontece quando um transformador está carregando sem descarga? Ele vai superaquecer e vai esquentar. Então, muito tempo, chave no contato, sem o carro estar funcionando, ele vai esquentar a bobina também. Então, nunca, isso aqui em hipótese alguma, ele nunca pode ser ligado após
ele nunca pode ser ligado sem ser pós-chave. Ele tem que ter a chave como um interruptor para desligar quando o carro não estiver ligado. Ele nunca pode ser esquecido. Isso aqui nunca pode esquecer o contato do carro ligado. Ligar o contato eu vou ligar o contato para escutar o rádio, lá se o rádio estiver ligado no pós-chave. Eu vou ligar o contato para escutar o rádio. Vai fritar a bobina, sem o carro estar ligado. Porque ele vai ficar esquentando a bobina. Dependendo de onde para o platinado, se parar aberto, maravilha. Se parar fechado, vai ficar esquentando. Na aranha, se eu não me engano, vai ficar esquentando também direto. No RAL, ele vai ter entrada por aqui, só que como essa entrada aqui também vai alimentar o módulo, se o módulo ficar alimentando lá um certo tempo, isso segundo o Diego do canal DNG, se o módulo ficar esquentando um determinado tempo, ele vai cortar a alimentação e vai prevenir que a bobina estrague, né? Então tem isso na ignição RAL. Mas no caso desses outros aqui, não. Então, em hipótese alguma, esquecer a chave ligada sem o carro funcionar, que vai esquentar. Outra coisa que é tão importante quanto, eu tive esse problema. Quando eu instalei, hoje eu estou sem o módulo, estou direto no condensador, né? Não estou usando nenhum módulo de ignição, mas eu tive esse problema quando eu estava testando o módulo do Danilo, né? Infelizmente, muita gente pergunta aqui no canal, o Danilo, se eu não me engano, ele não fabrica mais módulo de ignição. Ele parou de fabricar módulo, então agora módulo de ignição ou tem do Tonela ou tem aquele que vem de fora, que vende lá no Paraná, se não me engano, não me lembro o nome agora, mas tem esses dois para comprar. Módulo de ignição para platinado, o Danilo não vende mais. Mas eu estou com os testes aqui o Diego começou esses testes com o módulo RAL, né? Com o módulo do RAL, mas o RAL tem esse problema do duio, né? Tem que regular o duio, porque ele vai ler a abertura não quando o platinado abre, sim quando ele fecha, então tem esse problema do duio. Uma vez que ele não é 45-45, ele é 46 a 50, né? E vai ter esse problema, então tem que regular isso. Mas tem uma outra coisa que eu estou em teste e eu não gosto de falar antes dos meus testes darem certo. Mas é para usar um módulo aí que vende, né? Como uma ignição no platinado. Mas eu estou com umas ideias e preciso colocá-las em prática. Mas assim, então o que é tão importante tanto para a ignição, para platinado e para RAL? O aterramento. O aterramento é triste, eu sofri com isso, porque eu instalei o módulo e quando eu fui instalar o módulo eu tinha dado uma geral, não essa geral que eu dei agora aqui quando eu troquei a embreagem, que eu pintei, invernizei aqui, deixei tudo bonitinho, cheio de frescura, né? Eu tinha pego e pintado essas latas, tudo, e não tinha isolado esses furos aqui, onde vai esses parafusos aqui, né? E eu liguei direto aqui e tal, e a bobina precisa ser aterrada, o distribuidor precisa ser aterrado, e o módulo de ignição, se você estiver usando qual módulo for, RAL, ignição eletrônica, platinado, ele precisa ser aterrado. Tudo isso tem que ser aterrado lá na bateria, né? Então, os terras são muito importantes. Então, a gente precisa verificar lá da bateria o negativo que sai da bateria e vai para a carcaça. Ele tem que estar bom, ele tem que estar douradinho, ele não pode estar feio, sujo. Se tiver, arranca, joga fora, esquece o símbolo da Volkswagen ou limpa ele, faz uma solução lá de bicarbonato de sódio com vinagre e limão lá e joga dentro lá e deixa ele limpar. Tirar toda aquela ferrugem para ele voltar, porque ele tem que passar aterramento. Da bateria, do negativo da bateria para carcaça, da carcaça pro câmbio, porque a gente tem um coxinho de borracha entre o câmbio e a carcaça, então a gente precisa da carcaça pro câmbio. Só o parafusos ali não é o suficiente, precisa colocar um aterramento ali da carcaça pro câmbio, né? Eu já mostrei isso daí, vamos ver se eu consigo filmar ele lá embaixo. Olha lá, pessoal, aquele aterramento ali, ó,
da carcaça do carro pro câmbio. Então ele está ligado, ele está no parafuso da carcaça, no parafuso do câmbio. Depois tem o outro aterramento, que é aquele aterramento ali, ó, do câmbio para a carcaça do motor, porque nós temos um coxinha ali também de borracha que tira o contato. Então precisa desse aterramento. Tudo isso para a gente ter o motor com aterrado. Aí nós chegamos aqui no motor. Tem esse aterramento que precisa. Aí vem, tudo isso aqui é para ser aterrado. Aqui ele está aterrado, porque tem aquele aterramento lá. Então esse distribuidor, ele está aterrado. Isso aqui está aterrado, o condensador está aterrado, o carburador está aterrado, apesar de não ter nada elétrico aqui, está aterrado. Só que ele tem sim uma coisa elétrica. Quando você liga o positivo aqui no giclê de lenta, aquele que tem ele vai pegar o aterramento do carburador, tem que estar aterrado, bobina tem que estar aterrado. E eu aqui, como um bom, né, um bom desatento, pintei tudo aqui e coloquei o parafuso e coloquei a bobina. Aí o carro meu ele funcionava perfeitamente quando ele estava frio. Quando eu andava com ele começava a esquentar e começava a falhar. E eu achando que era o módulo de ignição, cheguei a tirar o módulo de ignição, mandar lá pro Danilo, ele testou, não era nada. Aí eu peguei e comecei a caçar aterramento. Aí comecei a fazer aterramento com fio e testar. Coloquei o fio lá no negativo da bobina, peguei o multímetro e comecei a testar a continuidade. Eu não tinha aterramento aqui, eu tinha uma resistência. Ao invés de um aterramento, eu dava uma resistência de 1K. Eu falei, opa, peraí. Chegava a dar 10, 15K. Falei, peraí, então vamos lá, tá errado esse aterramento. Comecei a puxar aterramentos direto, né? Então eu fiz aqui, ó, eu fiz aqui um fio, coloquei na carcaça do motor ali, que estava dando um bom aterramento, puxei ele aqui, aterrei aqui a bobina por esse fio que vem ali, cadê? Ali, ó lá, tá ali naquele parafuso ali, ó, que vem ali, e aterrei o restante aqui no distribuidor. E por último tinha um módulo que vinha e aterrava aqui. Então ele estava tudo aterrado. Acabou as falhas do carro. Só mudando o aterramento, acabou as falhas do carro. Aí que veio, eu até fiz um vídeo sobre isso, refazendo o aterramento do carro e tal. E até o meu conta-giros, que tá ligado direto aqui, ó, que ele oscilava muito, eu perdendo tempo lá, sofrendo para colocar capacitor nele, resistor nele, achando que era pico de tensão e tal, e não era falta de aterramento. Depois que eu fiz esse aterramento, até o conta-giros voltou a funcionar corretamente, né? E o carro parou de acender. Depois que eu fiz esse aterramento, ele parou de acender a luz da bateria quando eu ligava tudo, que quando eu estava com o rádio ligado, com o farol ligado, com tudo ligado, e o carro funcionando, a luz da bateria que fica no painel, como é um gerador, um dínamo, ele ficava um pouquinho aceso, não estava dando conta de carregar, mas não era. Era o aterramento que não era suficiente. E eu fiz isso, acabou. Então, falta de aterramento faz bobina esquentar, né? Então, faz aterramento, nunca é demais. Outra coisa que faz bobina esquentar, e dependendo da situação, bastante. Cabos de vela muito resistivo. Não estou falando que é cabo de vela resistivo que vai fazer a bobina esquentar. É cabo de vela que a resistência é muito alta. Então, geralmente o Fusca, como ele tem os cabos longos, né? Ele sai de um lado e vai para o outro lá. Ele não é um cabo resistivo, ele é um terminal resistivo. Esse terminal aqui que vai encaixado na vela, que é resistivo, né? E o que acontece? Qual que é a resistência desse terminal aí? Se eu não me engano é 5K. Ele não passa de 5K. E se você medir ele tiver com mais de 5K,
ele vai ter uma dificuldade da corrente passar, né? Porque a resistência justamente é para afunilar a corrente ali, né? E ele vai ter uma dificuldade, uma vez vai esquentar. Geralmente ele vai esquentar aqui a resistência que tem aqui. Se essa resistência queimar, aqui não passa, aqui vai ficar acumulado, vai esquentar aqui também. Então, resistências, olhe todas as resistências. Esse cabo da bobina aqui não tem resistência, não pode ter, ele não tem, originalmente ele não tem resistência. Então, ele tem que estar passando direto. Aqui dentro tem um rotor, o rotor tem resistência, o meu não tem, mas ele originalmente ele tem uma resistência. A resistência dele também é de 5 a 10K, então ele não pode estar com mais de 10K. Isso varia, tem uma tabela na Bosch, procura lá, na internet tem uma tabela dependendo do tipo de bobina que use. Ele tem vários tipos de rotores, né? Alguns é 2, 3K, outros são 5K. O do platinado eu sei, ele é de 5 a 10K. Então ele não pode estar acima de 10K, que não vai deixar a faísca passar com vontade ali. Eu não uso rotor com resistência. O meu rotor, ele não é Bosch, ele é da Marflex e ele é sem resistência. Ele está sem resistência. Ele só tem aquela capinha ali de vermelhinho em cima, mas ele é sem resistência. Não uso, e também não uso resistência aqui. O meu aqui é tudo direto, para ter melhor rendimento. Que a resistência, queira ou não queira, ela para uma bobina de alta tensão, a bobina supera, né? Agora, para uma bobina de baixa tensão, assim, dessas prata, a resistência às vezes ela atrapalha. E eu não coloco, eu não ligo. O meu eu coloco lá os capacitores no rádio lá para não fazer o tec-tec, então ele não atrapalha. Então isso daí também faz a bobina esquentar, né? E por último, e não tão importante, não assim, então é muito importante também o que é? A temperatura do motor. Por quê? Porque aqui uma vez, tudo isso aqui quente, o cofre, principalmente aquelas tampas que são fechadas inteiras, no meu caso aqui tem isso daqui, ó, isso aqui não deveria ter, isso aqui é para pegar água da chuva, mas ele deveria estar aberto, para entrar o ar aqui e refrigerar o motor. Aquele cofre fechado, que vai e tá com muito calor aqui dentro, tal, ele vai irradiar calor para a bobina, e a bobina vai também absorver esse calor aí e vai aquecer, ainda mais que alumínio. Então ele vai irradiar calor. Aí o que vai? Isso aqui o que faz esse motor irradiar calor, esquentar muito? Dias muito quentes, não tem como a gente prever isso, mas tem ponto de ignição muito avançado, principalmente em alta, muito avançado, ele vai fazer o motor esquentar mais. Ponto de ignição muito atrasado também vai fazer o motor esquentar mais. Então o ponto de ignição tem que estar certo. Hoje eu uso aqui de 15 a 35 por causa da mistura de etanol, né? Depois a gente vai comentar sobre isso. Eu, ao invés de aumentar a final, eu reduzi a final para o carro queimar melhor o etanol. Depois vocês vão descobrir aonde é que eu fui chegar com isso daí. Por que eu fiz isso? Então, ponto de ignição muito adiantado em alta. Ou ponto de ignição muito atrasado em alta. Se o ponto estiver abaixo de 30, ele esquenta. Se ele estiver acima de 40, 45, ele também vai esquentar. Falando em centrífuga, né? Não em vácuo. Isso faz esquentar e o motor, né? Então tem que tomar cuidado com essas coisas aí em questão de bobina. Se eu esqueci mais alguma coisa, o pessoal comenta aí. Mas esses são os principais motivos que fazem a bobina esquentar. Então o rapaz aí que está com a bobina esquentando, vai olhando esses fatores aí. A ignição é a seguinte: distribuidor aranha tem que funcionar com a bobina própria para ele, com a pré-resistência e o módulo próprio para ele. Distribuidor Hall tem que usar a bobina própria para ele, com o módulo próprio para ele.
Platinado tem que usar a bobina ou prata ou azul, né? O condensador certo dele, né? Ou o módulo de ignição correspondente ao platinado. E nem pensar em pôr bobina vermelha que vai fritar o platinado. Então, tem gente que usa, né? Mas o platinado vai ter mais regulagem, né? Vai queimar mais as platinas. Então é isso. Tem que estar correto tudo aí, senão ele vai esquentar mesmo. Se esquentando até 60, 70 graus é absolutamente normal. Acima disso daí já é um alerta. Se tiver falhando em alta, então, aí já é um alerta mais ainda. Troca a bobina. Se continuar o mesmo problema com a bobina, aí tem que caçar o que está acontecendo no carro, né? Por eliminação. Elimina uma coisa, elimina outra. E o problema da bobina esquentar é tão chato quanto o problema do carburador vazar. Você vai procurar tudo e às vezes você não vai descobrir o motivo e vai demorar anos para descobrir o motivo. Isso é verdade porque é muito difícil, né? E espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.